Olá pessoal, bom dia. A gente vai começar a nossa live de hoje. Eu tô aguardando o doutor Alexandre entrar. Doutor, é só clicar aí do lado e pedir para participar ao vivo da live, tá? Já vai estar começando. Bom dia, Magali. Bom dia, pessoal. Faltam 2 minutos, estamos aguardando o nosso palestrante. E vamos dar início à nossa live de hoje. Estamos aguardando o doutor Alexandre entrar. Bom dia, tô vendo um monte de amigos queridos aí, obrigada por participarem. Já vão elaborando suas perguntas aí, que a gente tem que aproveitar esse momento com o doutor Alexandre, que já está trabalhando aí em mediação online já há algum tempo e vai trazer um pouco pra gente desse cenário aí do judiciário lá do Maranhão. Doutor Alexandre, você vai ter que entrar na página e pedir para participar. Olá, Elaine, tudo bem? Nós vamos entrando. Eu vou aguardar o doutor Alexandre entrar. Ele já está entrando, eu só estou olhando aqui para... que ele também nunca usou, mas é bem simples, é só pedir para participar. E se vocês tiverem perguntas, já podem ir me encaminhando, que a gente está segurando as perguntas aqui e ao final eu faço todas, tá bom? Bem-vindo, Alexandre, Davi, acho que o Décio, Liliane. Doutor Alexandre, basta entrar na página, tá? Quando o senhor entrar aí para acenar, vai aparecer para o senhor se quer participar ao vivo da live. Eu vi também... Olá, Liliane. Isso, doutor Alexandre. Aí vai aparecer uma opção se o senhor quer participar ao vivo. Para o senhor aparece. Aí o senhor clica e eu já deixo. Olá, doutor. Oi, Pedro, Fernanda. Eu vi o Ricardo Danelão também um pouquinho lá em cima. Olá. Doutor, quando o senhor tá no chat, aparece... Oi, Pedro. Quando o senhor tá no chat como se fosse escrever uma mensagem, o senhor pede para participar ao vivo. É um ícone que o senhor pode participar. O senhor conseguiu? O senhor me pede para participar, doutor Alexandre? Se o senhor quiser sair e entrar novamente, aí tem um íconezinho do lado. Deixa eu mandar uma tela. Davi, você pode simular, por favor, como se você fosse pedir para participar da live, para mandar um print para o doutor Alexandre, por favor? Ele já está aqui na live conosco, dentro de alguns instantes a gente já vai começar, só estamos organizando a entrada aqui. Desculpa, pessoal. Certo. O doutor Alexandre já está entrando. Olá! Olá! Como vai, doutor Alexandre? Bom dia! Bom dia! Prazer estar aqui com você e com todos os que nos acompanham nesse momento. É um prazer enorme conseguir um espaço na agenda do senhor para participar conosco. Eu só tenho a agradecer. Se as pessoas que estão nos assistindo quiserem encaminhar aí esse aviãozinho para outras pessoas aproveitarem essa oportunidade para nós ouvirmos o doutor Alexandre. E o motivo dessa live que a gente tem feito nessa época de coronacrise aí que a gente tem chamado, doutor Alexandre,
é justamente trazer um pouco, e a minha ideia, como a gente conversou, é o senhor contar a realidade do Maranhão, que já há bastante tempo já usa essas formas online de solução de conflito. E aí, para a gente não perder muito tempo, eu já quero que o senhor conte um pouco da sua experiência e como que o senhor está vendo aí esse momento que a gente está vivendo agora, que é totalmente atípico, mas que a gente pode tirar bastante oportunidade disso, né? A gente vai aí embaixo, aí você vai vendo as pessoas entrando e mandando perguntas, mas não se preocupe que eu tenho alguém filtrando essas perguntas, o Davi, que sempre nos ajuda, e depois no final a gente faz as perguntas, tá bom? Melhor assim, eu te agradeço. Bom, falando um pouquinho da nossa experiência, desde 2015 que nós estamos atentos para os dados estatísticos quanto aos resultados da solução de conflitos. E percebemos que, principalmente quando tratamos de matéria de consumo e de empresas com sedes fora do Estado, o diálogo presencial nunca foi produtivo. Ao contrário, sempre criou embaraços, porque as pessoas que participavam das audiências quase sempre se colocavam sem autonomia para negociação, sem compreensão da origem do problema, o que fazia com que levasse ao descrédito o trabalho da solução consensual. E desde esse tempo a gente vem percebendo a necessidade de mudar esse panorama, de aproximar efetivamente o consumidor daquela pessoa que representa a empresa com capacidade de solução. Coincidentemente, foi o período em que ganhou força a plataforma do Ministério da Justiça, consumidor.gov.br, que é uma plataforma de diálogo bastante pragmático, a conversa é pré-determinada, afinal de contas, quando você solicita uma presença da empresa nesse diálogo, você já deixa encaminhado quase todas as suas dificuldades e coloca os seus interesses. Então, é uma plataforma com um diálogo jamais efetivo, sem intervenção de terceiros, o que significa que ali é mais um ambiente de negociação, o que muitas vezes é o que as partes precisam. Elas estão interessadas de trazer o seu problema e receber de volta a resposta para aquilo. E nesse perfil de demanda foi a plataforma que deu resposta. Melhoramento para os resultados e economia no trâmite processual, não só em valor, como também em tempo, já que a plataforma mede um tempo breve de 10 dias até que se tenha uma solução. E essa experiência com a tecnologia foi provocando a necessidade de outros investimentos. Nós percebemos que, sim, um grande público encontrava na plataforma de negociação o espaço que precisava. Mas era necessário oferecer outros ambientes para pessoas que tinham diálogos mais abstratos a serem travados, questões que precisavam mais de uma audição inicial, de quem apresenta suas reclamações, uma intervenção eventualmente de terceiro. E foi justamente aí que a gente viu a necessidade de fortalecer, não é, a videoconferência. Já foi uma mudança de atitude que trouxe algumas vantagens para uma parte da sociedade brasileira. Então, nós começamos a fazer audiências de família com residentes em outros estados, com residentes em outros países. Começamos a abrir oportunidade de diálogos isoladamente, mediadores com partes individuais, para que pudéssemos trazer reflexões que favorecessem a solução do problema, e isso tudo dentro de ambientes, né, que deixavam as pessoas com algum grau de segurança. Por mais que você leve, que você humanize o espaço da conciliação, como, por exemplo, nós temos no nosso espaço de mediação familiar, uma brinquedoteca para que as crianças possam se sentir
menos carregadas com o peso do momento que está enfrentando, ainda assim é um ambiente em que você se desloca, entra num espaço que é tido como um ambiente judicial, e isso traz para as pessoas algum peso, alguma dificuldade que, efetivamente, no ambiente de casa, com o uso da tecnologia, isso é superado. Então, esse novo investimento das videoconferências começou a dar para o cidadão a percepção de que a justiça estava à sua disposição e também facilitar diálogos que eventualmente ficariam difíceis de serem realizados, dada o distanciamento das partes envolvidas. Perfeito. E isso você estava fazendo desde 2015, 2016, né? Já vem Isso ao longo sim. desses anos. A gente tem disponibilizado a possibilidade do agendamento de audiência presencial por uso da internet. Também criamos em 2017, aliás, 2018, uma plataforma exclusiva para negociação de dívidas, apesar de ser um serviço que o consumidor.gov.br eventualmente disponibiliza, a plataforma exclusiva para negociação de dívida tem um percurso diferente. O consumidor.gov, o consumidor vai atrás da empresa. Na plataforma de negociação, ambientada na página do Tribunal de Justiça, a empresa convida o consumidor em situação de endividamento para negociar. E aí já é um caminho diferenciado, com um diálogo mais direcionado para negociações de dívida. E fora isso, claro, Perfeito. as nossas tratativas de informação, a produção de vídeos que esclarecem e a disponibilidade de vídeos produzidos por outras entidades que esclareçam o funcionamento da conciliação, que é uma necessidade, digamos assim, imediata. Uma das grandes preocupações com o trabalho à distância, Aline, é a gente não ter a ideia de como a pessoa que está do outro lado se encontra para fazer uma solução de conflitos. Ela pode estar, de algum modo, com alguma dificuldade, alguma ansiedade, algum desconhecimento de informação que lhe leve a tomar uma atitude que adiante ela venha a questionar se tomou a posição correta. E quando você tem, dentro da página do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão, as apresentações de vídeos, algumas notas de esclarecimento, isso também é uma comunicação digital que vai repercutir no diálogo futuro para ajudar nessa solução de demandas. Tá. A gente recebeu uma pergunta que fala que se o Tribunal do Maranhão tem visto o atual cenário como uma oportunidade de favorecer e popularizar mais ainda esses meios digitais, né, para a solução de conflito, mesmo após a pandemia. E aí eu faço um parênteses também, doutor, no seguinte sentido. A gente tem visto que, para muitos lugares, o teletrabalho é novo, não porque os tribunais não estavam preparados para isso, porque a gente viu que até estava pelos acessos que está tendo e está funcionando perfeitamente, né? Mas não abriram todos ainda para as audiências virtuais, como o senhor já faz aí. Então, a dúvida que eu tenho tido em vários grupos que eu tenho ouvido é assim, será que veio para ficar mesmo ou isso é só um momento? E aí eu queria ouvir um pouco, senhor, da sua experiência também como presidente do FONAMEC, que é o Fórum Nacional de Mediação, que o senhor estava o ano passado. Então, eu acho assim, isso continua, como o senhor está vendo? Que o senhor é uma exceção de contato com tecnologia, na minha visão, por isso que eu queria muito ouvi-lo nesse sentido. Bom, Aline, a primeira grande informação, a primeira feliz informação, é a gente perceber que os tribunais como um todo estão realmente desenvolvendo estruturas para fazer da videoconferência uma questão efetivamente disponível à sociedade com maior intensidade. Nós estamos com algumas experiências, o Poder Judiciário ele está aprendendo a se tornar gestor.
E uma experiência que está surgindo até mesmo como resposta à questão da sociedade para contenção de gastos é uma gestão eficiente de seus recursos. A gente está experimentando uma prestação de serviço massiva. Então, olhem só, a gente tinha até algum tempo atrás a experiência de que cada unidade judiciária, seja vara, seja juizado, tivesse uma secretaria vinculada. Essa secretaria vinculada tinha uma equipe, nunca foi uma equipe que não tivesse muito trabalho, ao contrário, todos tinham excesso de trabalho pelo volume de serviço, mas que, eventualmente, corria o seu percurso de intercorrências. Férias de um, licença por outra razão de outro, ou até mesmo uma sequência de trabalhos improdutiva, porque ao mesmo tempo que eu pegava um processo, eu tinha que fazer AR, eu tinha que fazer publicação, eu tinha que fazer comunicação eletrônica, isso tudinho demandava que um servidor acabava tendo uma produção de começa, para. Quando a gente começa a introduzir o projeto das secretarias únicas, em que a estrutura de secretaria se desvincula da unidade e vira um prestador de serviço coletivo a todas as unidades, você começa a observar que ganha produtividade. Você centraliza em uma estrutura bem equipada, com equipes de rodízio, ou seja, com a capacidade de suprir qualquer ausência, uma funcionalidade contínua. Sim. Isso talvez seja a visualização do que a videoconferência no ambiente da conciliação pode ser um alvo a ser observado e uma ação a ser desenvolvida. A partir do momento em que, por vídeo, eu posso atender todas as comarcas do Estado, e o Maranhão é um Estado razoavelmente grande, não é? Talvez equipare-se a São Paulo na sua extensão territorial, mas com uma população extremamente menor, nós somos 7 milhões de habitantes, ou seja, não temos estrutura para ter unidades judiciárias em todas as comarcas, em todas as cidades, perdão, e também atender a sociedade como um todo, com centros de conciliação em todos os locais. A perspectiva que a mediação digital traz com o uso de videoconferência, teleaudiências ou outros modelos de ação apresentam, é a possibilidade da gente fazer esse serviço centralizado. Então, em um futuro próximo, nós teremos, eventualmente, aquele grupo de pessoas que atenderão o Estado todo. Só que sempre com um viés de atenção. Nós precisamos entender que, quando nós falamos em mediação, conciliação, negociação, transação, ou qualquer outra denominação que a gente dê genericamente, nós precisamos particularizar no momento do processo de intervenção. E a partir daquele momento de particularização, eu posso mudar o rumo do tratamento. Então, por exemplo, eu inicio um tratamento de divórcio por videoconferência, percebendo que as partes estão coerentes, estão totalmente harmonizadas no que significa a resolução da união, e resolvo ela em meia hora. Mas, de outro lado, ao perceber que há um conflito latente, que há um prejuízo emocional que se transfere para os outros membros, eu transformo esse contato, esse diálogo por meio digital em um encaminhamento para uma participação de uma oficina de pais e filhos, para um acompanhamento individualizado. Então, o que nós precisamos demonstrar para a sociedade é que essas transformações, elas chegam de forma a dar maior comodidade, a ampliar a oferta, mas ela não desconsidera a necessidade e a possibilidade de serviços diferenciados. Então, sim, estamos oferecendo, sim, a tendência é essa ampliação, talvez... Pois é, talvez genérica, mas nunca perdendo o foco da necessidade
das exclusividades. Até porque, e aí é muito importante a gente perceber isso, quando a gente fala no tratamento adequado de conflitos, a gente não deve permitir a ideia de que, a partir de agora, a gente só tenha que acabar com o problema que chegou no nosso celular, no nosso computador. A gente tem que entender que existe uma expressão que nós denominamos de taxa de retorno, que a má solução pode levar a retornos à judicialização em maior intensidade do que seria o trato de uma ação judicializada de forma tradicional. Perfeito, eu acho que esse é o cuidado, e aí com todos os cursos que o CNJ já disponibilizou para os mediadores e conciliadores dos tribunais, né? É a segurança que a população que vai ter acesso a esses meios saibam que eles vão funcionar e vai ter esse olhar, como o senhor colocou muito bem, esse olhar cuidadoso do que realmente aquela parte precisa. Não é só a intenção de passar tudo para o online, pronto, acabou, videoconferência, seja a plataforma Atende, seja a plataforma do consumidor.gov, e nunca mais as pessoas vão falar com o judiciário. Não é nada disso. Na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento do que eu estou entendendo que o senhor está falando e com as quais eu concordo com as suas palavras, que esse momento vai ser cuidadoso, da mesma forma, e vai ser dado o tratamento adequado mesmo para cada demanda, né? Então, as pessoas não precisam ter medo da tecnologia, da videoconferência, do WhatsApp Web. A gente viu que tem uma plataforma que disponibilizou para todos os tribunais que não tenham acesso à utilização, mas a gente também viu várias orientações dos próprios tribunais para que possa ser feito por videoconferência, por hangout, por... não liberaram, na verdade, lugares que não dá para gravar, mas o próprio Zoom, a live. Aí tem que ter o cuidado de cada localidade, o Microsoft Teams também, que tem sido bem usado, para que as pessoas tenham esse acesso e tenham certeza, que eu acho que é isso que o senhor traz, e para mim o que eu preciso destacar, é que o senhor traz esse cuidado que o judiciário vai ter, de um judiciário que tem experiência como o do senhor, para ver que eventuais casos vai sim ser direcionado para a parte física, e isso não vai ter problema nenhum, né? Não, e aí, não. Esse cuidado que eu acho que é bem importante, né? Certamente. Olha só, Aline, legal essa provocação sua. Quando nós falamos do impacto do coronavírus no comportamento do judiciário, nós temos que entender que dentro desse comportamento não é só investimento em tecnologia, mas investimento na nossa melhora de atuação com esse mecanismo de diálogo. Nós vamos estar trabalhando com diversos públicos. Um desses públicos será um trabalho muito facilitado. São pessoas que, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos que está assistindo videoaula. Então, para ela participar de uma videoconferência, para ela se envolver com uma solução de conflitos com o uso da tecnologia, não será uma novidade a espantar. Já eu sou uma pessoa que faço transação bancária com celular, que faço diversos movimentos usando a tecnologia, mas tenho uma necessidade de olhar a pessoa, de transmitir a confiabilidade. Eu estou vivendo esse tempo de Covid com assim, uma limitação que me trava a alma por não poder abraçar, não poder estender a mão, que são formas de acolhidas que, para mim, sempre foram úteis para conseguir o desarme de qualquer pessoa para aprimorar o diálogo para a solução de conflitos. Então, sim, esses públicos diversos vão encontrar um judiciário que não pode ser apenas um caixa eletrônico. Eu aperto os botões e ali sai a resposta do meu problema. É preciso que esse caixa eletrônico esteja disponível para quem só quer essa resposta, mas que ele também se transforme numa casa acolhedora para aqueles que chegarem e precisarem de acolhidas. E principalmente, e aí é que vem essa grande necessidade de aquisição de confiança da sociedade,
para o público que não está habituado ao uso da tecnologia. Eu acredito que, recentemente, muitas pessoas passaram a desafiar os seus temores com relação à compra na internet, à utilização desses motoboys, dessas bikes que entregam lanche, ou seja, todo um sistema que a gente estava vendo, mas vendo à distância, sem confiança, passaram a ser utilizado e ganharam a respeitabilidade. O problema é que na hora que eu adquiro essa confiança, eu posso descuidar de ser zeloso e aí passar a utilizar ferramentas e mecanismos que foram desenvolvidos com propósitos de me lesar. Então, ter referências, ter marcas, ter denominações que tragam confiabilidade é muito importante nesse momento. E é aí que entra uma ideia que eu acredito viável, que é a parceria das instituições públicas com as iniciativas particulares. Eu acho que tem muita plataforma desenvolvendo trabalhos magníficos, eu acho que tem instituições que ainda me parecem, talvez, não conhecidas de toda a sociedade, mas desenvolvendo um trabalho sério de reconhecimento da validade dos seus associados, como é o caso do CONIMA, B2Ls e outras mais que estão ligadas à LOLTEC, a câmaras de mediação, conciliação e arbitragem, que precisam ser fortalecidas para que o cidadão, ao receber um chamado, participar de um evento com eles, se sintam confiantes, até porque, volto a insistir, nós estamos abraçando um público que até algum tempo atrás talvez tivesse um certo desconfiar de como esses produtos poderiam ser utilizados. Então, nós estamos, nesse momento, precisando aliar esforços para que essa transformação, não é, que traz um caráter temporário, se transforme em contínua, porque a sociedade vai avalizar esse modelo de trabalho. Sim, e esse também foi um dos motivos pelos quais eu quis que o senhor viesse falar em público, e eu acho que esse tem que ser um movimento do judiciário, e eu vou fazer a minha parte de convidar várias referências para trazer essa segurança, porque, na verdade, quando, apesar da B2L estar se estruturando, a gente está lá, eu faço parte também, a gente está correndo contra o tempo para trazer todos esses mecanismos e todos os benefícios da tecnologia, e como o senhor disse, tem que ter essa segurança, né? Hoje, num primeiro momento, tem o consumidor.gov, que é rápido, que muitas empresas estão lá, né? Ele é assíncrono, as partes, como o senhor falou, resolvem em 10 dias os problemas. Eu acho que sim, ele tem que ser o primeiro ponto depois do atendimento das empresas, que na minha visão tem melhorado. Acho que as empresas estão mais rápidas. Eu acho que a gente está num movimento muito interessante nesse momento. Só que, por outro lado, as pessoas que vão partir para esse digital, que elas tenham também essa segurança. Então, por exemplo, é importante o senhor ter falado do CONIMA, que lá tem várias regras, né, de conduta, de boas práticas para essas câmaras, né, que nem sempre a câmara precisa estar credenciada ao tribunal ou não para homologar. Então, a gente pode usar um exemplo, por exemplo, da mediação online que está fazendo pelo Brasil todo. Mediato, Conciliar, tem inúmeras ferramentas pelo Brasil que as pessoas podem ter acesso e que, nesse momento, todas vão ajudar com a desjudicialização e com o atendimento nas plataformas. Mas também os tribunais mesmo, como a gente falou um pouco antes, eles também estão falando que pode ser qualquer outra plataforma que permita esse diálogo, né? E aí, tendo a sensibilidade que o senhor colocou, eu acho que é uma via meio sem volta, porque se a gente vai ter a segurança que tem o judiciário vai ter esse cuidado, a gente pode fazer por qualquer plataforma, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor, isso. E aí, no Maranhão, especificamente, que os meios digitais que o senhor está usando, além do consumidor.gov, Atende, que eu sei que é um programa do senhor, qual mais vocês estão usando, por enquanto? Bom, nós estamos usando, além do consumidor.gov, do Atende, nós temos o balcão de renegociação digital, nós temos a disponibilidade de um chat em que, igual ao balcão,
as empresas estão disponibilizadas para dialogar, e aí vale, porque o que acontece? O consumidor.gov, ele tem uma exigência de estruturação que nem toda micro, pequena e média empresa tem capacidade de corresponder, até porque as suas estruturas de funcionários e custos não lhes permite atender à exigência de preenchimento do consumidor.gov.br. Mas nós disponibilizamos um chat aqui no Tribunal de Justiça, em que também podemos ter empresas de menor porte disponibilizadas para conversar com seus usuários. Um outro fenômeno que nós estamos assistindo também e estimulando através de projetos como Empresa Amigo da Justiça, Município Amigo da Justiça, é a criação de cada instituição de seu canal de diálogo. Não apenas saque e ouvidoria, né, mas outros canais de diálogos que elas mesmas venham a construir, que sirvam para nós como instrumento de antecipação da conciliação, ou até mesmo o esgotamento da negociação. A gente precisa entender que devem também as partes serem estimuladas a tomarem a posição de autonomia. Não é necessário que só se passe por plataformas públicas. Não é necessário que haja um terceiro mediando. É necessário que se dialogue, que se amadureça. E esse é um dos detalhes que eu acho importantíssimo. Nós estamos com duas situações muito significativas que são transformadoras. A primeira delas é justamente essa mudança de postura do cidadão. O cidadão está mudando a ideia de delegar a solução do seu problema a terceiro. Porque quando eu procuro um advogado, que ele entra com uma ação judicial, eu saí da minha esfera de autonomia de solução e espero a solução de outro. E essa solução de outro, muito possivelmente, não seria, ao tempo em que ela venha a ser proferida, correspondente à minha necessidade. Então, eu quero ter o domínio da solução do problema e eu quero que esse problema seja resolvido no meu tempo de necessidade. Isso a justiça nunca vai oferecer, porque o tempo da justiça é um tempo objetivo. Ele trabalha com o volume de processos por ordem cronológica e eu não vou mudar isso em privilégio de qualquer que seja. A outra questão é a personalização do serviço. Isso é muito interessante. Hoje você tem a capacidade de entrar no site de uma fábrica e desenhar um modelo do tênis que você quer, de pedir um modelo de roupa que você deseja, de fazer uma configuração do modelo dos objetos que você adquire. Exatamente. Você está começando a fazer isso em outras questões. Por exemplo, você tem a facilidade de escolher, e aqui vai uma briga que eu tenho bastante com minha esposa, a dieta que você quer assumir. Né? Você recebe mensagem, coma salada, coma frutas, beba água. Então, você está começando a viver uma personalização, né, de sua vida. E a solução de conflitos começa a trazer para você essa imagem. Eu tenho, por exemplo, modelos de solução de conflitos com intervenção de terceiros, em que uns atuam exclusivamente com a facilitação do diálogo, investindo na minha reflexão para que eu, a partir dessa nova visão do problema, possa apresentar uma solução. E outros em que eu conto com o apoio de um expert que, ao conhecer a minha posição, a conhecer a posição do outro, faz uma sugestão de solução baseada na sua capacidade, na sua competência técnica. Então, essa personalização, essa variação de serviço é outro benefício que a sociedade pede. Então, eu não tenho dúvidas da irreversibilidade, mas trago, de novo, a grande preocupação da confiabilidade. Nós estamos num momento de prova, nós estamos num momento em que a sociedade nos viu. Nós agora não somos mais desconhecidos, não somos mais exclusividades de um grupo de pessoas que estão
com contato com a tecnologia. Não, passamos a ser objeto de atenção do grande público. E esse grande público vai ratificar o nosso trabalho, vai fortalecer o nosso trabalho na medida em que formos confiáveis para as solicitações deles. Perfeito, eu acho que isso é muito importante e também cabe um pouco da sociedade esses feedbacks, né? E dessa experimentação, por exemplo, de mediações que se submeterem, de oportunidades de falar com a empresa, é aquilo que a gente sempre fala há anos da pretensão resistida, né? Porque a gente está falando de um caso fortuito e que não adianta lotar o judiciário de ação, porque os PROCONs já estão se posicionando, o judiciário também. Essas demandas, numa eventual discussão judicial, é incerto para todo lado, porque todo mundo está perdendo de alguma forma e está tendo que se reformular. Então, o que a gente tem que pedir também é que procurem as empresas para resolver seus problemas, procurem o consumidor.gov, deixe o judiciário como última porta mesmo, né? Procurem câmaras privadas de solução de conflito. Eu acho que as empresas estão rápidas. Eu escrevi um artigo sobre turismo, me surpreendeu muito a rapidez como o setor de turismo, viagens aéreas se posicionaram para reverter os pacotes, as viagens, e isso foi muito legal, que foi logo no início, né, do problema e todo mundo mudando tudo, e isso foi muito claro, as empresas já se posicionando de antemão, né? Mas tudo isso é dentro daquela conduta previsível e medindo as consequências, porque, por exemplo, eu tenho participado de várias discussões sobre escolas, né? Para as escolas, passar para o digital, para muitos foi fácil. Aqui também minhas crianças estão tendo acesso a plataformas digitais, a atividades, videoaula. Só que o ponto é, desconto, 15 dias, a gente está falando de 15 dias de quarentena. Tem que esperar para ver qual seria esse desconto, né? E muitas escolas criando associações de pais contra a escola. Então, assim, eu estou achando que as pessoas estão... ainda precisa ser um pouco mais empáticas e se acalmarem, né? Porque agora eu acabei de ver que o governador aqui no estado de São Paulo prorrogou a quarentena até dia 23/4. E aí a gente precisa de um pouco mais de sensibilidade, né? Eu queria ouvir um pouquinho o senhor nesse sentido também. Pois é, olha só, Aline, bastante interessante essa provocação, porque, inquestionavelmente, e não refiro-me a mim, que tenho apenas 52 anos, mas pessoas até com mais idade que assistiram o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, que dizem que nunca viram, daquele tempo para agora, algo tão impactante que mudasse tanto a vida de todos. E não é uma situação localizada. Por exemplo, o nosso problema com máscaras, com álcool em gel ou outra coisa é um problema mundial. Então, a gente tem que entender que as transformações, as ocorrências, não são mais localizadas, né? E, por conta disso, precisamos rever como iremos enfrentar isso. A primeira notícia que a gente traz é uma intervenção em busca de uma objetividade ou de uma igualdade de tratamento. E como é que ela vem? Ela vem de duas formas. A primeira delas, legislativa, inquestionavelmente. Já temos duas medidas provisórias. Uma, a medida provisória sobre a restituição do valor da passagem aérea. Uma nova medida provisória agora está sendo editada ou já foi lançada, me perdoe porque eu não estou acompanhando, sobre os pacotes turísticos, ambas com a restituição no valor em 12 parcelas, o que significa uma amenização da condição do devedor. De outro lado, e eu trago a experiência do Poder Judiciário, nós estamos montando, através da Escola Nacional de Formação de Magistrados, um fórum de debates só para enfrentar as demandas de judicialização da Covid-19, o que significa que nós vamos buscar uma homogeneização de soluções para essas questões. Uso da cloroquina, internação hospitalar, bloqueio da distribuição de respiradores, compromissos dos planos de saúde. Então, estamos começando a dar para a sociedade uma expectativa de segurança jurídica necessária.
porque a ausência dessa segurança levaria a um demandismo aventureiro. Eu não sei qual é o resultado, mas aqui alguém conseguiu um êxito, ali não. Então eu vou tentar no êxito, que é para ver o que acontece em meu favor. Então, essas mudanças, a própria ação, o próprio projeto do senador Anastasia, em que ele trata sobre a suspensão dos despejos e outras garantias, as ações e providências que estão sendo tomadas para a garantia do trabalho, de forma coletiva, é uma ação extremamente positiva. Isso deixa o cidadão com a visão do que, objetivamente, sairia como solução pelo poder público. E, paralelo a isso, o respeito à autonomia da vontade abre o canal para que, diferentemente do que são as ordens objetivas, se encontrem entre empresas e trabalhadores, entre empresas e consumidores, uma percepção de solução. Então, por exemplo, a questão das escolas. Nós temos experiência aqui no Maranhão de uma escola que reduziu a mensalidade em 10% por contabilizar esse custo como custo de energia. Nós temos a questão da escola é um pouco mais garantida. Por quê? Porque eu pago pela recepção do estudo. E ao longo do tempo do ano, eu tenho que dar um grau, uma quantidade de conteúdo. Então, eu paguei por esse conteúdo pode ser dado a qualquer tempo. Mas pense em outras instituições, como academia, como escolas particulares, como casa de acolhimento de pessoas de terceira idade. Como é que essas empresas vão funcionar? Uma experiência que está surgindo aqui é o abatimento de 50%. Você, nesse período que não está usando, paga 50%, e o tanto de meses que você pagou sem usar, você continuará pagando 50% quando retornar ao uso. Uma experiência muito bacana foi os vouchers que algumas empresas de bebida concederam, em que você vai no restaurante, no bar que você costuma ir, vai lá, deixa uns R$50 e recebe um voucher de 100 para ganhar esses 50 extras quando for suspenso o período de quarentena. Então, nós estamos assistindo uma reinvenção da fidelização, o que é importante. Sim. Eu tenho que entender que se nesse momento eu não estou usufruindo desse benefício, se aquela instituição, aquela entidade parar de funcionar, quando eu precisar dela, vai ser demais não tê-la presente. Então, essa solidariedade que você fala, essa empatia que você acentua, ela tem que estar presente no momento em que eu entendo que tanto eu estou prejudicado pela dificuldade de acesso aos serviços, como eu também preciso compreender que o fornecedor desses serviços precisa sobreviver, porque um tempo isso vai passar e eu preciso voltar lá. Então, como solidarizar, como harmonizar esses interesses? E aí entra a conciliação nas suas mais diversas formas, nos seus mais diversos ambientes, e, claro, pelo meio eletrônico para a garantia da contágio do Covid. Tá, teve um comentário que em Brasília, inclusive voucher para beleza. Aqui em São Paulo também, a gente tem tido pessoas salões que a gente frequenta, fazendo uma antecipação disso para agilizar com esses profissionais, né? E aí é aquele grande problema. As pessoas, quando voltar, elas têm que voltar e vão reconhecer tudo isso, né? Que é literalmente se colocar no lugar do outro mesmo. E calma, eu acho que a gente precisa ter calma, porque tudo vai se resolver e essas medidas provisórias, como o senhor bem colocou, está resolvendo algumas partes coletivas, várias empresas tentando também se reinventar, e a gente buscar esse extrajudicial, né? Eu acho que isso é o mais importante. Doutor Alexandre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente acabou não recebendo tantas perguntas, mas eu acho que o momento, e o senhor esclareceu muito bem essa parte de uma visão, trazer de quem já trabalha há algum tempo, do atual cenário e de como você está vendo o futuro de tudo isso, que é extremamente otimista, e é o que a gente acredita também, eu acredito muito nisso. O que você daria de sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo? A gente está com uma alta visualização aí, estou muito feliz, e depois esse vídeo fica gravado, e depois eu disponibilizo para o senhor também.
Qual é a Tá mensagem bom, eu aí lhe para os agradeço. nossos ouvintes? Bom, a primeira mensagem é de confiança. A gente tem assistido, principalmente nas cidades com maior incidência do Covid, uma melhora dos quadros de infecção, de agravamento, de óbito, o que significa que podemos confiar na ciência. Ela ainda é capaz de surpreender e trazer, diante dos desafios, boas respostas. E, claro, ninguém atravessa um rio sem se molhar. O que nós precisamos é aproveitar essas lições que estamos aprendendo para nos aprimorarmos para futuros eventos. A segunda questão é a questão notória. Nós não sairemos desse momento como entramos. As nossas experiências, as nossas vivências, o uso da tecnologia, o contato com a higiene, algumas questões de perceber a solidariedade a partir do momento em que eu uso máscara, não porque eu corra mais risco na minha saúde, mas para proteger outras pessoas de contágio, que eu começo a ter um comportamento de atuar perante o comércio vizinho para dar a ele uma ajuda de sobrevivência, que eu começo a ser compreensível com a ausência dos meus empregados, eu começo a trabalhar uma solidariedade que é extremamente positiva para o melhoramento universal. E, por último, a confiança. Eu acho que o que nós vamos precisar a partir desse momento é deixar a sociedade confiante de que as estruturas que estão sendo postas a partir desse momento e que irreversivelmente continuarão à disposição dela, são capazes de atender às expectativas. A telemedicina chegou, a teleentrega de refeições chegou, a solução das demandas bancárias pela internet se popularizou ainda mais, e não seria diferente com a solução de conflitos. Com a grande variedade que ela possui, com suas peculiaridades, eu diria que na área em que eu atuo é a visualização mais benéfica que eu vejo nesse momento. E a todos que nos acompanharam, meu abraço e a disponibilidade para sempre trocar ideias. Perfeito, eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço todo mundo que está nos ouvindo. A gente precisa mesmo focar nessas soluções extrajudiciais de conflito, com cuidado, pesquisando o que está sendo feito, e como o senhor colocou, isso trouxe e adiantou um momento que todos nós esperávamos que ele ia chegar, né? E ele chegou de uma forma rápida, e aí a gente traz desse conflito, de tudo isso que está surgindo, uma oportunidade mesmo de crescimento, de fazer diferente, né? Com certeza, estamos prontos para isso. Muito obrigada, pessoal, agradeço. E durante essa semana, todo dia às 10 horas, a gente vai ter uma live, cada uma com um tema super palpitante aí, para a gente passar essa crise com bastante conhecimento e com novas formas de resolver os nossos conflitos. Obrigada, doutor Alexandre. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Deixo meu abraço a você, Aline. Felicidades. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.